Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da segunda-feira. Na segunda parte, fazemos o estudo do Evangelho e, após o estudo que nos trouxe esclarecimento sobre a liberdade e, principalmente, colocando-nos a liberdade do pensamento, liberdade de consciência e do livre-arbítrio. E para que possamos complementar o estudo, nós trouxemos uma lição do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier Emmanuel, a lição 128, que fala sobre liberdade. E o texto do Evangelho nos coloca o seguinte: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. De Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. E Emmanuel faz a seguinte explanação: em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Isso daí nós conseguimos observar, não só em tempos remotos, mas é muito forte ainda nos dias atuais. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania, usam-nas os servos em explosões de revolta e descontentamento, ao mesmo tempo em que ocorre, a exploração dessa liberdade. Aqueles que são usados, também tendo essa consciência, eles fazem revoltas, Então a gente vê que a população como um todo está começando a tomar consciência dos seus direitos, E quando falamos em direitos, devemos observar que não há só direito. Ao lado do direito, nós temos os deveres. Daí a importância, da lei natural, que nos traz exatamente essas questões muito claras, que todos nós devemos cumprir a lei natural, que ela é única e insubstituível. E toda alteração que ocorre, já vimos em estudos anteriores, é pelos interesses de um povo, de uma nação, de um grupo. Então, nós temos que observar, como essas questões de liberdade são tratadas no contexto em que vivenciamos, O Livro dos Espíritos, ele foi escrito em 1700, na época ainda em que o contexto era muito mais difícil do que o atual. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Então, se nós observarmos, quando falamos em escravidão, pensamos somente naquela escravidão onde havia compra e venda de seres humanos, mas devemos ter um olhar mais ampliado, porque quando falamos em escravidão, estamos falando em relações sociais, em que cada membro ele tem o seu direito e deve ser respeitado. Então, o que mais a gente deve observar, Deus em sua sabedoria divina, percebendo que a humanidade não teria condições em compreender isto em um grupo amplo, numa comunidade maior, ele criou uma comunidade particular, que é a família. Então, é dentro desse âmbito que nós devemos observar como ocorre a liberdade dos elementos componentes dessa família. Esposo, esposa, filhos, pais, mães, Como é a hierarquia? Como é o tratamento? Há o respeito de todos os membros
ou há o domínio de uma pessoa sobre as demais. Então, é aí que começa o verdadeiro sentido em observarmos como estamos respeitando a liberdade, como estamos compreendendo a liberdade, mesmo dentro da família. Todos têm o direito de pensar, ou somente um ou dois têm a palavra final. Então, nós temos que estar atento à discussão e colocar, né, os problemas, seja de qualquer natureza, para que seja, né, refletido por mais pessoas, teríamos soluções melhores. No entanto, quando depende de uma única palavra, nós temos muita dificuldade em compreender. Então, a partir desse critério é que nós vamos observar na relação do trabalho, como que é a questão da liberdade. Nós temos liberdade de agir ou as nossas ideias são sempre reprimidas ou não acatadas, não respeitadas. Então, daí nós vamos conseguindo ampliar cada vez mais, né? Num grupo maior, numa sociedade, no bairro, numa nação, no estado. Como são as relações? Observamos ainda que o conhecimento avançou bastante, mas as relações sociais ainda são bastante precárias. Mas só conseguiremos avançar quando tivermos a consciência de que todos nós temos os direitos, mas direitos que devem ser observados com deveres. E também, como foi dito no estudo anterior, né? Até determinada faixa, nós ainda não temos condições, né, de termos essa liberdade de pensamento. Nós precisamos ser orientados para que possamos atingir a plenitude do nosso pensamento, né, e também da consciência dos atos que realizamos. Então, Deus é perfeito e nos deixou claramente estabelecido qual que é o nosso dever e qual que é o nosso direito. O direito é respeitarmos o próximo, né? E também nós todos deveríamos praticar a beneficência, a caridade, amor ao próximo. Como é que está essa relação conosco? Como é que eu vivencio esses ensinamentos de Jesus? Essa é a grande questão. Isso aí está na consciência de cada um e fica a critério do livre-arbítrio. Qual o entendimento que eu tenho? Todas as crenças devem ser respeitadas, como ouvimos, mas de que forma essa crença chega até os seus discípulos ou os seus seguidores? Através de imposição, através de esclarecimento, ou com liberdade de discutir as ideias ou por imposição. Então, estas questões nós também temos que observar e refletir. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para evitar o sublime princípio. Então, o Evangelho, ele é o roteiro da nossa vida. Contrariar o Evangelho, né, seria exatamente fazermos o contrário daquilo que Jesus nos ensinou, né? A sua vivência, o respeito, o amparo, o socorro que devemos ter para com o próximo. E quando nós falamos em próximos, queremos entender quem é o próximo, aquele que está ao nosso lado, a todo momento, a todo instante. Ora eu estou aqui, o próximo é o meu colega de trabalho. Se eu estou na vizinhança, o próximo é o meu vizinho. Se eu estou dentro de casa, o próximo são os meus familiares. Todos esses, né, devem ser tratados na mesma medida que o Evangelho nos ensinou. Então, como é que está a nossa condição para que possamos compreender a liberdade? A palavra do apóstolo ao gentil é bastante expressiva.
O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Já vimos também que não há liberdade total. Desde que eu viva com o outro, o limite é exatamente respeitar o próximo. Então, a partir do momento em que eu vivo em sociedade, a minha liberdade ela é limitada. E esse limite é estabelecido através do respeito que temos um para com o outro. E por isso Jesus nos coloca que devemos servir uns aos outros, sempre pensando no bem e fazendo o bem. O homem gozará sempre de liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existente pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. Então, a nossa liberdade ela poderá, ser indeterminada. Vai depender da forma como eu a utilizo. Se eu uso para o bem, ela não tem limite. Mas se eu uso para o mal, nós vamos ver que vai chegar um tempo que vai haver algum impedimento pela própria lei humana, já condenado definitivamente pela lei natural, porque nós estamos desrespeitando o próximo. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem a aplicação dignificante dessa virtude superior. Então, nós vemos que são raros aqueles que procuram, praticar os ensinamentos que Jesus nos deixou, servirmos sempre aquele que está próximo de nós, fazendo sempre o bem, amando o próximo como a si mesmo. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Então, mesmo que nós estejamos em qualquer uma dessas condições de perseguido, o caluniador, o incompreendido, tem uma coisa que ninguém consegue impedir, que é o nosso pensamento. E através do pensamento ele pode emitir coisas que não são boas. E sabemos exatamente disso. Quando somos perseguidos, ou quando algo contra nós acontece, se não temos o conhecimento do Evangelho, nós vamos ao espírito de vingança. E nesse espírito de vingança, qual é o pensamento que vamos emitir? Pensamento bom? Naturalmente que não, porque nós temos a liberdade de pensamento, mas ao lado dessa liberdade, nós temos a responsabilidade e o compromisso daquilo que emitimos. Daí a importância também de sempre pensarmos no bem, sempre pensarmos em fazer o bem, porque é esse o patrimônio moral que vamos construindo durante a nossa existência. Nós estamos encarnados exatamente para aprendermos a ser bom. Como é que vamos aprender a ser bom? Fazendo uso da nossa liberdade conforme o Evangelho ou conforme a vivência do Evangelho que Jesus nos deixou. Então, vejam bem a nossa responsabilidade. Onde se acha aquele que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Os que se sentem suficientemente livres para converter espírito em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Então, todos nós temos essa relativa liberdade. E essa liberdade vai se traduzir em pensamentos, em ideias ou pensamentos bons ou não. Então é isso que vai ser
medido, né? Ou avaliado por Deus, né? Durante a nossa existência. E por isso que Jesus sempre nos disse, nos alertou, que deveríamos sempre fazermos o bem, amar o próximo como a si mesmo. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência à expressão de voo espiritual para o infinito. Então, muitos não compreendem que o pensamento já é uma conduta que temos para o bem ou para o mal. E, por não compreender isso, continuam utilizando a sua liberdade de pensar, a liberdade de consciência de forma não adequada, que não condiz com os ensinamentos de Jesus. E para finalizar, Emmanuel nos diz: a maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concepção do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Então, exatamente, né? Por que estamos indo e vindo? Exatamente porque não conseguimos vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou. E também não nos esforçamos o suficientemente para educarmos o nosso pensamento, a nossa consciência. Porque a gente sempre tem aquela ideia de que ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Não, pensei, já está registrado. E alguém, como disse o nosso irmão André, né? Alguém vai captar este pensamento, né? E que muitas vezes vai trazer consequências graves para nós mesmos, né? Porque nós sabemos que os espíritos, o mundo espiritual e o mundo carnal, eles não estão separados. Nós convivemos diuturnamente com o espírito, que nos observam, que nos seguem e que ficam observando as nossas deficiências para estimular ainda mais que continuemos no erro e não conduzirmos aos ensinamentos de Jesus. E para ilustrarmos o estudo da noite, nós trouxemos uma lição do livro Encontro Marcado, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 53, que nos diz: livres, mas responsáveis. E nos diz o seguinte: a quem nos pergunte se a criatura humana é livre, responderemos afirmativamente. Acrescentemos, porém, que o homem é livre, mas responsáveis e pode realizar o que deseja, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Então, somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que agimos. Temos liberdade? Sim, mas essa liberdade tem que ter responsabilidade, senão nós vamos ser cobrados até pelos nossos pensamentos. Para esclarecer o assunto, tanto quanto possível, examinaremos em resumo alguns dos setores de sementeiras e colheita, ou melhor, de livre-arbítrio e destino em que o espírito encarnado transita no mundo. O item 1, posse. É que todos nós queremos ter mais e mais condições materiais. O homem é livre para reter qualquer posse que as legislações terrestres lhe facultem. Então, nós temos essa liberdade, desde que cumpramos, né, as leis humanas. De acordo com a sua diligência na ação ou no direito transitório, e será considerado mordomo respeitável pelas forças superiores da vida, se as utilizar ao benefício de todo, mas se abusa delas, criando a penúria dos semelhantes, de modo a favorecer os próprios excessos, encontrará, nas consequências disso, a fieira das provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da abnegação. Então, nós temos que ter, se temos oportunidade de ser beneficiado com bens materiais,
ele não ocorre de forma gratuita. Nós temos uma tarefa com esses bens que fomos agraciados, de ajudarmos, de ampararmos, de socorrermos o próximo. E se não compreendermos isso, né, e praticarmos o excesso de explorar, de não ajudar ao próximo, nós seremos responsabilizados por isso, porque tivemos a oportunidade de amparar e socorrer e não o fizemos, né? O segundo item, negócio. O homem lhe é livre para efetuar as transações que lhe apreza e granjeará o título de benfeitor se procura comerciar com real proveito de clientela que lhe é própria. Mas, se arrasa a economia dos outros com o fim de auferir lucros desnecessários, com prejuízo evidente do próximo, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da retidão. Então, nós temos que observar que Deus, em sua sabedoria, nos permite, né, que a gente realize transações, mas temos que ter cuidado e responsabilidade com aquilo que fazemos. Senão, ficaremos responsáveis por essa ação. O estudo. Isso aqui, né, hoje, mais do que em qualquer momento, o mundo exige de cada um de nós que aprimoremos os nossos conhecimentos científicos, mas também devemos ter cuidado. E o estudo nos diz: o homem é livre para ler e escrever e ensinar ou estudar tudo o que quiser e conquistará a posição de sábio. Se mobiliza os recursos culturais em auxílio daqueles que partilham a romagem terrestre, mas se coloca os valores da inteligência e apoio do mal, deteriorando a existência dos companheiros na humanidade com o objetivo de acentuar o próprio orgulho, encontrará as consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do discernimento. Então, nós vemos que cada ato nosso tem uma consequência. E é interessante, em relação à questão do estudo, nós vemos que o estudo, né, nos leva o estudo científico nos leva à descoberta, mas essa descoberta é usada em benefício de quem? Da humanidade como um todo, ou ele é utilizado em benefício do próprio estudioso, ou de um grupo de estudioso, ou de um grupo que financia aquele estudo. Normalmente, as pesquisas, eles são de interesse de um determinado grupo. E o resultado disso é para beneficiar a população como um todo, ou uma forma de exploração. Então, nós devemos observar, né, como é que nós tratamos esse conhecimento. E, para minha surpresa, acho que tinha uns 5 ou 6 anos que eu estava na casa e estávamos comentando exatamente isso. E daí, a dirigente da casa nos colocou que, por exemplo, a leitura de um livro, a recomendação que eu faço da leitura de um livro, se não é um livro que traz bons ensinamentos, mas que leva à perdição, né? Nós temos muitos livros dessa natureza em que induz ao mal. Então, eu fico responsável por quantos fizerem essa leitura. Então, eu indiquei para A, o A vai indicar para B, para C, para D, e aquilo vai crescendo progressivamente. Eu estou responsável por todos esses. Então, nós devemos ter cuidado com aquilo que fazemos, porque tudo que fazemos, ele não fica só a nível de 1 ou 2 pessoas, aquilo vai se propagando. E daí a importância do bom exemplo, né? Que esse bom exemplo também cresça progressivamente, porque aí nós estamos sendo beneficiados, mas infelizmente a gente vê que o bom exemplo, ele é muitas vezes questionado e não se leva adiante, mas somente
muito tempo depois é que a gente vai reconhecer, principalmente aquilo que os pais nos ensinam, né? No momento nós não aceitamos e vamos compreender isso somente muito mais tarde. Ah, minha mãe tinha razão quando dizia isso, aquilo. Mas na hora que ela nos colocou, nós questionamos, né? Então, devemos ter muito cuidado com quando a gente fala em estudo, não se trata somente de leitura, mas de experiências vivenciadas, que é o estudo melhor, porque é aquilo que nós chamamos, né? É a pesquisa vivenciada, mas entendemos como pesquisa apenas quando realizamos em laboratório ou quando elaboramos leituras aprofundadas. No entanto, não é. Essa experiência vivenciada é uma pesquisa muito mais comprovada, principalmente quando nos conduz à prática do bem, do amor e da caridade. O outro item diz respeito ao trabalho. O homem é livre para abraçar as tarefas a que se afeiçoa e será honorificado por seareiro do progresso se contribui na construção da felicidade geral. Mas, se malversa o dom de empreender e agir, esposando atividades perturbadoras e infelizes para gratificar os seus interesses menos dignos, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do serviço aos semelhantes. Então, nós vemos que estamos encarnados porque temos dívida de amor. E essa dívida de amor, né, de acordo com o trabalho que assumimos, a gente vai ver que se a nossa dívida é com multidão ou se resume a um grupo restrito. Mas todos nós nos encontramos relacionados, né, através do trabalho que realizamos. Desde o simples trabalho caseiro, que é fundamental e importante, se não realizamos com amor, voltaremos em condições cada vez pior. Se hoje eu era uma dona de casa, amanhã eu posso vir como uma serviçal, com explorações, como foi estudado, muito mais grave. Então, tudo que fazemos, devemos fazer com muito amor, com muito carinho, sem reclamar, né? É isso mesmo que temos que realizar. A tarefa, o trabalho deve ser feito com muito amor. Tudo que é feito com amor, ele é brilhante, né? E traz uma satisfação interior de ter realizado, mesmo sendo criticado. O que importa é a intenção com que realizamos a nossa tarefa. E o trabalho, ele é fundamental, porque todos trabalhamos. Não é só quem tem um emprego ou quem tem uma profissão. Todo trabalho, quando feito, né, com consciência, com boa vontade, ele é importante e necessário. Você já pensou se no mundo só existisse professores? O que seria das demais atividades, né? Então, devemos pensar o seguinte: então, todo trabalho é importante. Vamos fazer com o máximo de amor e carinho, né, para que esse trabalho realmente seja gratificante e importante para aqueles que estão observando-nos ou que estão precisando dessa atividade. O outro item aqui que é importante também, fala sobre o sexo. O homem é livre para dar às suas energias e impulsos sexuais a direção que prefira e será estimado por veículo de bênçãos quando emprega na proteção sadia do lar, na formação da família, seja na paternidade ou na maternidade, com o dever cumprido, ou ainda na sustentação das obras de arte e cultura, benevolência e elevação do espírito. Então, né, a questão sexual, ela tem um papel fundamental e importante, mas como tudo deve ser feito com muito cuidado, muito amor e respeito, né? Porque senão, se é usado para lisonjear os próprios sentidos, transforma os recursos genésicos
em dor e desequilíbrio, angústia ou desesperação para os semelhantes, pela injúria aos sentimentos alheios ou pela deslealdade e desrespeito nos compromissos e ajustes afetivos, depois de havê-los proposto ou aceitado, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do amor puro. Em relação a essa questão, né, nesse longo tempo em que eu estou aqui na Casa Espírita, nós tivemos várias amigas minhas que aqui vieram, né, e queriam ser mães, mas por mais tratamento que fizessem, não conseguia. Aí foi colocado que outras encarnações utilizou de forma não correta o sexo. Então nós devemos ter muito cuidado, não só para a mulher quanto para o homem, todos, né? O sexo, ele é uma bênção divina que nos trouxe principalmente para recebermos aqueles irmãos ao qual nós temos dívida de amor. Então, o próprio Jesus já nos dizia: os vossos inimigos serão vossos filhos. E daí a dificuldade que temos nas relações. E nesse sentido, é fundamental desdobrarmos os nossos sentimentos de amor para com esses filhos difíceis, ou muitas vezes com problemas, né? Físico, mental, mas veio ali porque em outra ocasião eu que trouxe, né, ou levei essa perturbação e hoje está junto comigo para que eu possa aprender a amá-lo. Então nós devemos entender que o seio familiar é o cadinho onde nós conseguimos resgatar as nossas dívidas em diferentes reencarnações que já tivemos, porque nós somos espíritos milenares. Então vamos estar bastante atentos e utilizarmos de forma correta ou da melhor forma possível, dentro da nossa consciência, aquilo que Deus nos deu de mais sagrado, que é o sexo, que nos dá a oportunidade de formarmos uma família da qual nós temos dívida de amor e muito, muito grande. Aí encontramos esposo difícil, esposa difícil, filho com problema, enfim, tudo aquilo que estamos vivenciando hoje na sociedade. Então vamos ter muito mais atenção e cuidado. Bom, para finalizar, Emmanuel diz: o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram da sua atitude perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Então, aqui fica o nosso compromisso, a nossa necessidade de exame de consciência, o nosso pensamento, como é que está o nosso pensamento para a construção da nossa consciência, né? Cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna em todo o universo não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas, acima de tudo, através do instituto da reencarnação em nós, conosco, junto de nós e por nós. Então, aqueles irmãos que hoje caminham conosco, né? Se nós não tivermos todo zelo, amor, paciência, tolerância, esse é que vai novamente retornar conosco em outra encarnação. Então, é aquilo também que a gente aprendeu a refletir. Hoje está difícil, mas se nós não conseguirmos superar a dificuldade de hoje,
teremos uma reencarnação muito mais difícil. Então, vamos refletir para amenizar as nossas condições. Não é pelo outro, é por nós. Tudo que fazemos, não devemos esperar do outro, mas fazer por nós. E nós ainda não temos, infelizmente, essa consciência. Nós queremos que o outro faça por nós e nós sejamos os beneficiários. Mas os ensinamentos de Jesus é exatamente fazer tudo que pudermos pelos nossos irmãos ou por aqueles que jornadeiam conosco. Foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então essa é a grande verdade, né? Que nós temos que fazer por nós e não pelo outro. É importante que isto fique bem claro. Tudo que fazemos, de bom ou de mal, ele retornará a nós mesmos. Essa é a sementeira que estamos plantando hoje e que colheremos durante a nossa existência, seja como encarnado ou como desencarnado, e retornaremos para quitarmos as nossas dívidas. Que Jesus nos abençoe e que possamos refletir sobre as nossas condições hoje de encarnado e que possamos compreender que nós somos livres para pensarmos e também que a nossa consciência tem a liberdade de escolha e que ainda temos o livre-arbítrio de realizarmos aquilo que desejamos, mas, como sempre, somos responsáveis por tudo que realizamos. Então, agora, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus e agradecer pela oportunidade do estudo e pedir a Jesus que nos ajude a refletir sobre o nosso viver para que possamos utilizarmos de forma coerente e mais justa possível a emissão dos nossos pensamentos, a nossa consciência, nas nossas escolhas, que sempre seja feita pensando em beneficiar aqueles que conosco jornadeiam. E também que o nosso livre-arbítrio seja utilizado para que possamos sempre realizar as melhores escolhas. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos manter firme nesse propósito, amparando-nos, socorrendo-nos, derramando sobre todos nós, encarnados e desencarnados, seu bálsamo de amor para aliviar as nossas dificuldades e que possamos, de fato, sermos fiéis aos seus ensinamentos, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.